Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Débora Freitas, que especialmente hoje substitui a nossa decana Thaís Herédia, e a Luciana Barreto, claro, damos as boas-vindas a vocês aqui no Mundo Pós-Pandemia. A nossa convidada de hoje é uma estrela, admirada pelos grandes nomes das artes no Brasil. Seja na música, no teatro ou na literatura, o nome dela é um consenso. Durante a carreira, ela sentiu na pele as diversas nuances do preconceito, mas a sua força e a determinação abrem caminhos hoje para novas gerações. Na pandemia, ela se descobriu frágil, enfrentou o medo, o luto e a solidão. Venceu. Eu chamo a nossa convidada para essa conversa com um trechinho da letra de uma música que a Rita Lee fez para ela. Muito prazer, eu sou Zezé, uma rainha, uma escrava, uma mulher, uma mistura de raça e cor, uma vida dura, mas cheia de sabor. Zezé Mota, que honra, seja muito bem-vinda ao Mundo Pós-Pandemia. É um prazer ter você aqui. Obrigada, querida. É um prazer para mim também participar desse programa que é necessário, né? Porque eu acho que durante a pandemia tem muitas pessoas que não estão dando muito conta e ficam meio deprimidas e tal. Então, eu acho que essa troca, né, de reflexões e de experiências, eu acho que dá uma força para as pessoas. Ah, eu não estou sozinha nessa, né? É isso, estamos todos no mesmo barco e eu, Dani Lima, começo aqui, Zezé, cometendo quase que uma infração, mas eu vou deixar o espaço aberto para que você faça, na medida em que julgar conveniente e necessária, um relato a respeito do que a pandemia trouxe para você, porque a gente sabe que a pandemia te tirou muito e te deixou muitos desafios. Nesse espírito de que estamos todos juntos e de que certamente o seu depoimento pode, com a força que tem, puxar muita gente para a realidade, eu queria saber até onde você pode nos contar o que foi que a pandemia trouxe na sua vida. Bom, esse ano está difícil para todo mundo, não seria diferente para mim, não é? Então, em janeiro, antes da pandemia, eu perdi um sobrinho muito querido, filho da minha irmã mais velha, que já se foi há muito tempo, e por conta dela ter partido muito cedo, eu tinha uma relação com ele muito especial, assim, de tentar preencher o vazio da perda da minha irmã, né? E, infelizmente, perdi esse sobrinho numa cirurgia do coração. Ele, inclusive, era enfermeiro, sabia dos riscos, só que era um problema que ele herdou da mãe. E infelizmente, ele passou o Réveillon comigo e, no dia 19, ele se despediu da gente. Então, eu já comecei o ano bem tensa na expectativa de que desse tudo certo e acabei perdendo meu sobrinho. Quando foi em março, quando eu estava melhorando, bom, enfim, logo depois que meu sobrinho partiu, a minha mãezinha, que tinha 95 anos, que já estava com a saúde comprometida nos últimos anos, foi piorando, 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 piorando. Foi internada em março e, como se não bastasse, o meu irmão teve Covid ao mesmo tempo. Então, eu fiquei com 2 entes queridos, cada um no hospital, e rezando todos os dias para Deus, enfim, não levá-los, enfim, me dar forças para isso, né? Com relação à mamãe, chegou uma hora que eu parei de pedir por ela, porque ela já estava há anos com a saúde muito comprometida, sofrendo muito, a ponto de me dizer que não tinha mais prazer na vida, porque ela acordava para sentir dor e tomar remédio. Então, eu
parei de... Falei, seria muito egoísmo querer manter a mamãe nesse plano sofrendo. Agora, com relação ao meu irmão, que tem apenas 78 anos, hoje em dia 78 anos não é nada, né? Com relação ao meu irmão, eu rezava 24 horas por dia e graças a Deus ele superou, está em casa, está restabelecido, se cuidando. E assim foi meu começo de 2020. Teve a fase do tédio por conta da pandemia, teve a fase da insônia, muita oração. Eu sempre acreditei muito na força da oração. Eu sou uma pessoa que tenho fé, né? Tenho fé de que tem uma energia superior a nós e que nos rege, que nos ouve, que nos atende, que nos assiste. Então, eu sempre apelei muito para a oração quando as coisas ficavam difíceis. E agora mais do que nunca, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, chamavam as pessoas assim, religiosas que iam na igreja com muita frequência, pelo menos na igreja católica, eram chamadas de carola. E uma das irmãs da minha mãe, tia Joaldina, que está com 87 anos agora, ela era considerada carola porque ela era filha de Maria. Eu acho que nem sei se ainda existe essa denominação na Igreja Católica. E ela era considerada carola. É assim que eu estou me sentindo, uma carola. Eu rezo o dia inteiro por mim, pela humanidade, Amém, pelos meus reza amigos, forte. enfim. Rezo pelos amigos, pelos não amigos, enfim, pela humanidade. E peço a Deus misericórdia, porque realmente estamos vivendo os finais do tempo, né? Está tudo escrito na Bíblia e a gente tem que se preparar para isso. Luciana Barreto. Pois é, Zezé, você já foi mais ou menos norteando aqui um pouco da minha pergunta. Você é muito admirada pela sua fortaleza e você já sinalizou que a oração está aí nessa tua fortaleza. Você viveu mulheres muito fortes da história do Brasil. Viveu Dandara, viveu Chica da Silva, viveu Carolina Maria de Jesus. Eu queria que você tentasse nos brindar aqui com algo que elas têm em comum de força na história do Brasil e de onde vem a tua força também. As pessoas me perguntam se não foi muito difícil vivenciar determinados personagens, principalmente no caso de Carolina Maria de Jesus, né, que uma mulher muito sofrida, Dandara, uma guerreira, então eu tinha que passar para o público a força da guerreira. E Chica da Silva, eu tinha que passar aquela ousadia, aquele despudor, etc, etc. Mas, na verdade, não é... Os personagens foram desafiadores, foram. Mas os próprios personagens nos dão força para dar conta deles. Até porque, no caso dos 3 personagens que eu citei, não são personagens de ficção. Não são personagens de ficção, né? Chica da Silva existiu, por incrível que pareça. Uma vez saiu no New York Times dizendo assim, se não fosse bem interpretado, a gente diria que essa mulher foi uma invenção da história do Brasil, do Cacá Diegues. A Carolina Maria de Jesus existiu e a Dandara também. A Dandara também foi uma guerreira né, pela liberdade em Quilombo dos Palmares, e uma guerreira tão aguerrida, tão empenhada mesmo, tão convicta de que ela estava certa em lutar pela liberdade, que reza a lenda que ela abriu mão da vida dela pessoal. Ela
Dandara não se casou, não teve filhos, mas essas coisas, quando os personagens viram mitos, a gente fica meio sem saber onde começa a verdade, onde começa a pessoa verdadeira e o mito, né? Mas reza a lenda que ela abriu mão da vida dela pessoal, né? Não teve uma vida emocional, não casou, não teve filhos e passou a vida inteira lutando pela liberdade. Então, essas mulheres todas só me dão força e energia até para que eu, Zezé Mota, continue lutando contra a desigualdade e contra o racismo. Zezé, Débora aqui falando, um prazer conversar com você. Você esteve sempre rodeada de amigos, família, e nesse momento vivendo um isolamento forçado. Você sempre disse que não gosta da solidão. Mas nesse momento você conseguiu encontrar a solitude, não. Conseguiu olhar para dentro de si, descobrir coisas que você não sabia sobre si mesma? Ou esse momento dificulta também essa experiência? E como eu comentei no início, tá difícil para mim como está para todo mundo. Então, eu passei por várias fases, né? O tédio, enfim, a dificuldade com a solidão, e até porque, por coincidência, a pandemia calhou num ano em que, eu não sei se você sabe, mas eu tenho 3 filhas de coração e criei 3 sobrinhas, ou seja, eu tenho 6 filhas. E um filho, são 7. E no momento estão todos casados. O único que não está casado é o meu filho, Robson, mas ele trabalha no Retiro dos Artistas e dedica 24 horas por dia aos nossos queridos artistas do Retiro. Aqui eu aproveito para fazer um apelo, gente, colaborem com o Retiro dos Artistas, porque está muito difícil nessa pandemia mantermos 52 ou 62 internos. É só entrar no site e contribuir com o que vocês puderem. R$10 faz a diferença. E aí calhou de um pouco antes da pandemia, saiu a última filha de casa e casou, e não é fácil, mas assim, o que eu tento manter é assim, sem aglomeração, manter os amigos mais próximos por perto. As meninas também se revezam, cada fim de semana vem uma, né? Todos paramentados, com máscara e deixando as sapatilhas, os sapatos, as sandálias higienizados lá na área de serviço. E já estou adaptada a esse momento tão delicado, né? A grande dificuldade é você ligar com a estatística, né? Com a estatística de quantas pessoas por dia se vão. Você falou sobre a sua luta contra o racismo. Oi, Lia. Uhum. E eu queria que você contasse pra gente o que nesses anos, ao longo da sua vida, você viu de evolução para o bem ou para o mal, e como as coisas têm acontecido. A gente valoriza muito pouco a sabedoria hoje em dia, né? O conhecimento ancestral, mas eu acho que as pessoas mais velhas, elas trazem um conhecimento muito importante para a gente. Eu queria que você trouxesse essa sua visão de quem viveu épocas muito diferentes. Como você vê a evolução da luta contra o racismo hoje, nas suas diversas fases? A evolução da luta contra o racismo. Olha, eu tenho mais de 40 anos nessa batalha aí do movimento negro contra a discriminação racial. E, infelizmente, como
como quase tudo no Brasil, quando a gente pensa que está avançando, quando a gente pensa que está chegando perto do nosso sonho, as coisas dão alguns passos, muitos passos para trás. E a gente está vivendo um momento muito delicado, porque o racismo, quando eu entrei nessa luta, sei lá, já perdi uns 50 anos, 54 anos mais ou menos. Quando eu entrei nessa luta, entrei com muita esperança, com muita disposição, com muita certeza de que sairíamos vencedores. E aí, a conclusão que eu cheguei, Lia, é que o racismo, na época que eu comecei a batalhar por isso, era velado. E nós lamentávamos muito que o racismo no Brasil era velado e que isso dificultava muito a nossa luta, porque ninguém assumia que era racista, porque tinham vergonha de assumir, até porque é ridículo, num país tão miscigenado, né, existir racismo. E a gente brigando, não, as pessoas têm que se assumir como racistas para a gente poder combater isso. E nada, todo mundo cometendo atitudes racistas, enfim, sendo racista por baixo dos panos. E, infelizmente, eu não tenho um bom depoimento para te dar. Nós batalhamos tanto para que o racismo deixasse de ser velado, e agora é escancarado. E o racismo escancarado é muito violento, porque eu acompanho tudo, enfim, todos nós interessados no assunto, e aí a gente testemunha, por exemplo, os nossos atletas em pleno exercício do seu ofício, no futebol, por exemplo, ou sendo chamados de macacos, né? Essa história que está rolando aí do Neymar, eu ainda não entendi muito bem se foi mal entendido ou não foi. Mas antes dessa história do Neymar, tem muitas outras. E com o advento das redes sociais, essa manifestação de racismo ficou muito escancarada, porque as pessoas escondem o rosto e mandam suas mensagens racista à vera, e geralmente são muito violentas. E isso tudo é muito triste, porque a sensação que dá é de retrocesso mesmo. Luciana Barreto. Zezé, eu não posso deixar de me comover um pouco com a sua fala, porque a gente sente na pele não só o racismo, mas a gente também luta há muitos anos. Quem sou eu, né? A sua luta é muito mais longa, e aí eu queria aproveitar um pouquinho dessa tua experiência. Algumas vezes você citou Lélia Gonzalez, dizendo que não há tempo para lamúrias, a gente tem que arregaçar as mangas e virar o jogo. Muitas vezes te vi citar e me vi nessa fala também. Mas realmente é um tempo difícil. E aí eu te pergunto, você agora está cansada, ainda tem energia para seguir para frente? E o que dizer para nós, que ainda lutamos contra o racismo, vamos ficar durante um bom tempo lutando? Eu cito sempre Lélia Gonzalez, porque ela foi minha guru. Eu acho que eu consigo, com raras exceções, falar sobre essa questão do racismo no Brasil sem chorar, por conta de ter aprendido com Lélia Gonzalez a frase que você citou. Não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo.
Então, sempre que eu tenho que falar sobre esse assunto, eu me concentro muito nessa frase, porque realmente, se nós ficarmos frágeis, os racistas ficam mais fortes ainda. Ultimamente, eu tenho lido uma coisa muito interessante. Não adianta não ser racista. Tem que ser antirracista. Lutar e participar conosco nessa luta contra o racismo, porque há muitos anos atrás, participando de uma palestra na Faculdade Cândido Mendes, eu faço sempre questão de citar isso, porque quando o movimento negro não tinha onde fazer seus encontros, principalmente quando se tratava de um congresso do movimento negro, o professor Cândido Mendes sempre abriu as portas da faculdade para nós. E eu nunca me esqueci de um discurso que ele fez, que ele sempre fazia na abertura dos encontros, em que ele dizia que a luta contra o racismo não pode ser uma luta só do negro. Tem que ser uma luta de todos que não concordam, de todos os antirracistas. E é por aí mesmo, né? Porque é ridículo, né? Um país tão miscigenado ter racismo. Se você for investigar, vai lá, vai procurando lá, atrás da família do branco, vai ter um neguinho, vai ter um negão, vai ter uma negona. Porque essa é a nossa história, né? A questão do antirracismo. E aí eu queria aproveitar um pouco o que a Lia Bock falou, buscando aí, claro, um saldo nesses seus mais de 50 anos de carreira, mas chamar a atenção para alguns exemplos que eu considero bastante positivos, claro, dado o cenário que hoje é esse que você pintou tão bem, de agressividade aberta, né, aos negros. Então, nós temos Lewis Hamilton fazendo história no esporte, num dos esportes mais elitistas, caro para poder disputar. Ele está fazendo história com militância aberta. E a gente tem pequenos, grandes passos no cinema. Nós temos algumas coisas também na TV, isso está mudando. Por exemplo, o filme Pantera Negra, que agora virou já era mítico, porque é um filme todo estrelado em sua maioria por negros, e negros poderosos, é uma África poderosa, é uma África tecnológica e independente. Com a morte do ator, claro, ganhou ainda uma outra projeção. Se você pode destacar esses pequenos pontos, esses respiros que estão abrindo aí, talvez, um horizonte melhor, porque assim como tem mais agressividade, tem mais atenção, tem mais gente para apontar o dedo. Eu sinto as pessoas mais dispostas a apontar o dedo. É verdade, é verdade. A sensação que eu tinha é que nós estávamos com tantos problemas, né? A partir até do fato de terem votado na pessoa errada, a partir da pandemia, a partir de, enfim, da desigualdade, enfim, tanta coisa acontecendo que, de repente, a discussão do racismo perdeu, por um tempo, o protagonismo, né? A questão do racismo foi ficando meio que quase que adormecida de tantos problemas que a gente tem enfrentado. E aí, infelizmente, por conta da vida dessas pessoas que perdemos violentamente nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, e aí pelo mundo, né? Esse assunto voltou à tona, e é assim mesmo, infelizmente, toda guerra tem derramamento de sangue, infelizmente. Tão difícil combater o racismo que é como se fosse uma guerra mesmo, é uma luta que beira a guerra, porque
quando eu falo isso, eu estou pensando, por exemplo, no caso dos nossos jovens negros que atualmente não chegam aos 30 anos, um número enorme de jovens negros não chegam aos 30 anos. Vamos reconhecer que tem um percentual deles que, infelizmente, optou pelo crime achando que era o caminho mais fácil para ganhar dinheiro. Mas eles não deixam de ser vítimas da sociedade por conta da desigualdade social. E outros que são, sofrem violência, chegam até a óbito, só por conta de perseguição policial pelo fato de ser negro. E por que isso acontece? Porque os nossos policiais não estão preparados para isso. Não estão preparados. Porque se você for colocar na balança, não são só policiais brancos que perseguem os negros. São policiais negros também, que provavelmente têm filhos negros, mas não estão preparados. Não estão preparados e vão na onda. É negro, é suspeito. Zezé, eu queria conversar um pouco sobre o papel do entretenimento nessa luta, né, nessa luta antirracista. Eu assisti o trailer do filme que você faz parte, né, o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, do maravilhoso Jefferson D., que tem uma história muito interessante, que vai para uma ficção, mas traz aspectos da realidade, a história de um jovem negro que entra na faculdade de medicina, e ele é praticamente o único aluno negro, e tem uma história ali com os cadáveres que são estudados na aula de anatomia, que ele percebe que são todos negros. E tem uma frase dele no trailer que é muito forte, que ele fala: eu não sei se eu tenho mais a ver com esses corpos do que com os meus colegas. E eu queria que você contasse um pouco o papel desse tipo de entretenimento, desse tipo de filme, para que essa luta floresça e tenha força. Tem gente que acha que a vida já está tão difícil, que o mundo já está tão violento, que prefere assistir um filme ou uma peça de teatro ou uma novela que seja uma comédia. Mas a real é que a vida é dramática. A vida não é fácil e a vida não é uma comédia. 24 horas por dia. É claro que a gente não pode também ficar 24 horas por dia focada na dor, né, no drama. Mas eu acho que um filme como M8 é necessário. Eu adorei ter feito filme porque a gente tem que denunciar essas coisas. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso, né? Eu adorei ter feito esse personagem e contracenei com um ator maravilhoso, com um diretor que eu adoro trabalhar. Tem uma cena no filme, a cena final, em que não tinha uma rubrica, né, que a gente chama uma observação para que meu personagem chorasse, mas eu não dei conta. Não dei conta porque durante a cena final eu fiquei olhando para aquele negro vítima da violência da sociedade e pensando, que pena que esse filme não é uma ficção. E aí não deu para segurar não, chorei muito. Assim, durante a filmagem, de leve, mas depois eu tive uma crise de choro horrível, porque está difícil. Zezé, Débora, novamente, o racismo estrutural ficou muito mais escancarado com a pandemia. A população negra foi a principal vítima da Covid-19 e também das consequências. Então, o novo normal também vai ser diferente para nós.
Queria que você falasse da importância da construção da identidade negra, considerando essas questões. Como é que foi esse processo para você e como é que você vê isso nas nossas gerações? Quer dizer, a gente se entender como negro, se colocar na sociedade como negro e nos valorizar como negro na sociedade. Nos valorizar como negros na sociedade é fundamental. Eu tenho que confessar para você que, assim, na minha adolescência, não sabia de nada, né? Então, quando eu vi que era ser difícil ser negro no Brasil, eu passei por um processo de embranquecimento. Porque eu morava num bairro nobre, aqui do Rio de Janeiro, Leblon, mas num prédio de classe média baixa. E mesmo sendo um prédio de classe média baixa, a maioria dos moradores eram brancos e nós negros éramos minoria. Por quê? Porque a maioria estava nas favelas que hoje a gente chama de comunidades, né? Mas meus pais, quando vieram para o Brasil, eles foram direto para o Morro do Cantagalo, mas assim que a situação melhorou, eles foram morar no Leblon, um apartamentinho pequeno, conjugado para 4 pessoas, meu pai e minha mãe, eu e meu irmão num conjugado, imagina, né? Os quartos eram divididos por um armário. Então, as minhas amiguinhas do prédio, que a maioria eram brancas, elas diziam que meu nariz era chato, minha bunda era grande e meu cabelo era ruim. E eu, como todo mundo, queria ser aceita, comecei a querer mudar tudo. Então passei a alisar o cabelo, nada contra quem alisa seu cabelo, quem faz cacho. Eu acho que não tem que ter essa patrulha, cada um tem que ser feliz do jeito que se sente feliz. Mas no meu caso era grave porque eu comecei a alisar o cabelo num processo de embranquecimento. Então, alisei o cabelo, não contente, comprei uma peruca Chanel. Uma vez eu vi um filme na televisão, se não me engano era do Fellini, e vi uma atriz mulata com os olhos verdes. Aí eu falei, ela deve ter conseguido esse papel porque tem olhos verdes. Aí alguém me disse assim, não, isso aí deve ser lente de contato. Nós nem tínhamos lente de contato no Brasil na época colorida. Eu falei, mentira, existe lente de contato colorida? Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma lente de contato verde. Bom, queria operar o nariz, usar lente de contato. Cheguei a fazer uma pesquisa se havia alguma cirurgia para diminuir o bumbum. Ou seja, total negação das minhas origens. Tem até um cartaz que fala sobre isso por aqui. De um filme, um documentário que eu fiz com Luiz Antônio Pilar. Total negação, quer dizer, eu não queria mais ser negra porque eu queria ser aceita. E porque diziam que eu era feia e eu queria ser bonita. Por incrível que pareça, a minha ficha caiu em Nova York. Em 1969, eu fui com Augusto Boal, né, com o Teatro de Arena, fazer uma excursão, Estados Unidos, México e Peru. Nos Estados Unidos era um circuito universitário, a gente atravessou todos os Estados Unidos, fazendo Arena contra Zumbi e Arena contra Bolívar. E lá fui eu com a minha peruca Chanel para os Estados Unidos, em pleno movimento Black is Beautiful. Negro é lindo, né? E aí, o que aconteceu? O Boal tinha um contato com o pessoal do Harlem, de uma universidade. Então, para essa universidade, nós fizemos uma apresentação gratuita. E no final da apresentação... E no esquema do Boal, ele tinha um esquema que ele chamava de Coringa. Nós tínhamos o nosso zumbi oficial, que nessa montagem era o Lima Duarte,
que muita gente nem deve considerar o Lima Duarte negro, né? Porque no Brasil, ser negro é pelo tom da pele, né? O Lima era o zumbi oficial, mas o Boal tinha um esquema que ele chamava de coringa. Em algum momento da peça, qualquer um de nós cerrava os punhos e dizia: eu sou o Zumbi dos Palmares. Agora, você já imaginou Zumbi dos Palmares com peruca Chanel? Então, quando nós chegamos no Harlem, foi um vexame, porque o Boal foi chamado depois do espetáculo e falou assim: por que você mantém essa atriz alienada no seu grupo? E ele falou assim: não é que ela seja alienada, mas ela prefere usar o cabelo assim, então eu deixo. Bom, mas o Boal teve que me contar essa história, né? E aí, Débora, eu fiquei muito constrangida. E aí eu cheguei no hotel, quando eu voltei do Harlem, tirei a peruca. E o método que a gente usava para alisar o cabelo era um ferro quente, não tínhamos esses produtos que tem agora, que a gente alisava o cabelo e na primeiro chuvisco, se saía na rua, estava chuviscando, o cabelo voltava a fazer tonhonhonhonhon e voltava ao natural. E aí eu repito, cada um usa seu cabelo do jeito que eu quiser. Mas para mim, entrar no chuveiro, tomar aquele banho e ver o meu cabelo voltar ao normal, para mim foi um batismo. Foi um novo batismo, que foi de me aceitar como negra. E nunca mais falei em cirurgia no nariz, nunca fiz, nunca vou fazer, enfim. E fico muito feliz de servir de referência para várias gerações, né? Afinal, eu estou com 76 anos e, por incrível que pareça, eu te digo que eu aprendi isso nos Estados Unidos, porque eu percebia que aqui no Brasil as pessoas falavam que nós éramos feios e nós acreditávamos nisso. E andávamos meio cabisbaixo, assim, olhando, né? Como se nós realmente fizéssemos parte de um grupo inferior, quando, na verdade, não existe grupo superior nenhum, né? Nós todos estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Está aí a pandemia que não nos deixa mentir, né? Que eu acho, sinceramente, que não dá para o mundo ser o mesmo depois da pandemia. Não dá para ser o mesmo. E aí, eu não contente de meu cabelo ter voltado ao natural, ele era menor do que dos americanos que eu vi em Nova York. Aí, eu descobri que tinham perucas, estou procurando, que tinham perucas, achei, Maravilhosa. que tinham perucas para comprar Black Power. Só que eu não tinha dinheiro, a gente estava viajando em esquema de cooperativa. Mas aí eu encontrei uma amiga, a Carmen Costa, a saudosa Carmen Costa. Falei, ai, queria tanto ter uma peruca daquela. E ela me deu essa peruca. Abaixa só um pouquinho, perfeito. Tá dando para ver? Tá, perfeito. Maravilhoso. E aí meu cabelo embaixo era black, mas era pequenininho. E eu passei a desfilar também em Nova York de Black Power. E por que isso? Porque eu percebi que nos Estados Unidos os negros andavam de cabeça erguida. Eles se orgulhavam de ser negros. Eles sabiam que não faziam parte de um grupo inferior e sabiam que não eram feios. Aí eu falei, estou nessa. Maravilhosa. E foi muito curioso porque quando eu embarquei para os Estados Unidos, eu já tinha alguns anos de carreira em teatro e aí foi feita uma reportagem do meu embarque, eu de peruca Chanel. E aí depois teve uma reportagem, eu voltando
dos Estados Unidos com a peruca Black Power. Foi uma experiência muito bacana. Depois disso, eu já participei de 2 novelas usando cabelo liso, mas aí não era eu, era o personagem. E realmente o ator é um cavalo, né? Ele tem que estar à disposição do personagem. É claro que você pode brigar por isso, discutir com o diretor de arte, mas eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. Então, se o diretor de arte vê aquele personagem com cabelo liso, eu tenho outra foto ali que está lá atrás, de cabelo liso por conta de um personagem. E para a gente fazer um bom trabalho como atores, a gente tem que ter as características do personagem. Então, as 2 vezes que eu topei, depois dessa consciência toda, fazer 2 trabalhos com cabelo liso, foi porque isso favorecia o personagem, era coerente com o personagem, até porque nem todos os negros usam cabelo natural, né? Zezé, eu gostaria de falar muito aqui, esse assunto do racismo, ele é muito rico. E aí, nessas muitas facetas, tem os personagens que você acabou de dizer. Viola Davis, no grande discurso que ela fez lá, ela fala que necessitamos que escrevam personagens que elevem também a população negra. Você foi uma das pioneiras a viver uma personagem de classe média com uma relação interracial e experimentou a amargura disso. Eu queria que você comentasse sobre essa personagem e também que você comentasse sobre respeito. Você falou em respeito aí. Você é uma das pessoas mais respeitadas desse país, por todos os atores e por muitas pessoas. No entanto, você já reclamou também que nem sempre respeito, fama, traz grana. E aí uma das dificuldades para abafar o ator negro é a falta do recurso, muitas vezes. Comente para mim, por favor, esses 2 temas. É verdade. Foi muito importante essa novela do Gilberto Braga, Corpo a Corpo, porque ela discutia a ascensão da mulher, discutia o racismo e discutia o machismo, né? Eu gostei muito de ter vivido a Sônia, né? Que era uma paisagista, que tinha um relacionamento com um homem branco. Só que nós não esperávamos que fosse causar tanta polêmica. A gente achava que as pessoas iam, no mínimo, estranhar, mas discordar, rejeitar do jeito que foi rejeitado esse casal por ser multirracial. O Marquinhos Paulo, que Deus o tenha, ele chegava em casa e encontrava recados violentos na secretária eletrônica dele. Foi feita uma pesquisa também por um jornal. Teve gente que disse: eu não acredito que o Marcos Paulo esteja precisando tanto de dinheiro para passar por essa humilhação de beijar uma negra feia. Teve uma cena que Gilberto Braga pôs, porque tinha acontecido na casa dele, que era uma empregada que se recusava a servir o meu personagem, a Sônia, quando ela ia conhecer a família do noivo. A empregada estava ouvindo falar, está chegando aí a noiva dele, está chegando aí a noiva do Cláudio, e a casa toda enfeitada para receber a Sônia. E a empregada, quando viu que era uma negra, se recusou a servir. Eu vou citar alguma coisa, espero que ninguém se ofenda, mas é a realidade. Essa moça que se recusou a servir na casa do Gilberto era nordestina. Quer dizer, é uma falta de consciência, de informação, de tudo, porque o nordestino também é muito discriminado. O nordestino também, infelizmente, no nosso país, é considerado, na sua maioria, principalmente se ele não alcança espaço na mídia, né? Se ele, se mantiver ali no lugar que eles acham que é o lugar do negro, que é o lugar do nordestino, ele é discriminado. Então, foi uma experiência dolorosa. Teve um senhor que falou para um jornal
que se ele fosse obrigado pela televisão a beijar aquela mulher horrorosa, que era eu, que me acho linda, se ele fosse obrigado, ele chegaria em casa todos os dias e lavaria a boca com água sanitária. Quer dizer, as pessoas... O racismo é uma doença tão barra pesada que as pessoas perdem a noção, né? Mas eu gostei de ter vivido, porque causou muita polêmica, mas, ao mesmo tempo, Gilberto Braga encontrou um final maravilhoso, né? Que é quando a pessoa que mais persegue a Sônia era o personagem do Hugo Carvana, que fazia o pai do Cláudio. Ele sofre um acidente, precisa de uma transfusão de sangue, e a única pessoa que tem o tipo de sangue compatível era o meu personagem. E eu adorei, e aconteceu uma coisa muito louca. Logo depois da novela, eu falei, gente, eu não sei qual é o meu tipo de sangue. Se acontecer alguma coisa comigo, eu estou perdida. Fui fazer o exame e era o mesmo tipo de sangue do personagem, que é um tipo de sangue raro, A negativo, por isso que ele não estava conseguindo. Olha que coisa. Na volta do bloco, a Dani te chamou de mito. E você já disse algumas vezes que acha esquisito ser considerada um mito. Mas você mostrou que é possível e continua mostrando que é possível, porque tem a questão de raça, gênero e agora faixa etária. E você não parou de trabalhar durante essa pandemia, mas cada um sabe qual é a dor e a delícia de ser o que é, né? Então conta pra gente qual é a dor e a delícia de ser Zezé Mota. Olha, eu agradeço a Deus todos os dias, né, de chegar aos 76 anos com prestígio, com saúde, com disposição para trabalhar. Agradeço a Deus que eu não paro, não me falta trabalho. Pelo contrário, tem horas que eu me pergunto, eu vou dar conta? E tenho dado, graças a Deus. E eu gosto também de falar sobre essas coisas que a gente está discutindo hoje, porque eu vejo isso como uma missão e acho um privilégio ter recebido essa missão de tentar, de alguma maneira, mudar, nem que seja para os meus tataranetos, virar esse jogo, né? Como dizia Lélia Gonzalez. Eu gosto de ser Zezé Mota. Mas eu sempre digo, sou apenas uma mulher. Sou apenas uma mulher. E que mulher! Eu reparei que você usou agora há pouco a palavra mulata, que de uns anos para cá vem sido considerada pelo movimento, parte do movimento negro, uma palavra ruim por ter a origem em mula, né? Muita gente defende que as palavras não precisam ficar presas à sua etimologia e que elas podem tomar vida própria. Por isso eu pergunto, o que a palavra mulata significa para você? Olha, eu acho válida essa discussão, acho válida. Nem percebi que eu usei a palavra mulata, mas acho que essas questões têm que ser realmente discutidas e resolvidas. Se é um termo pejorativo, a gente tem que realmente eliminar do nosso vocabulário. Essa nova geração tem pega o legado, né, de vocês que já trabalharam tanto, têm trabalhado outras formas, mas também tem brigado muito. Brigado um pouco mais, é mais conflituosa. A gente é da geração das redes sociais e as redes têm muita briga. E aí eu quero te perguntar disso, como foi a sua adaptação, a sua vida para esse mundo agora onde as brigas tomaram essa dimensão nas redes sociais? Como você se comporta com elas? Eu sempre respondo com a minha verdade, assim como eu falei agora, com o que eu acredito. Eu acho que vai levar um tempo para a gente, por exemplo, deixar de usar a palavra mulato. Mas acho válida que se reflita, se discuta, tal. Com relação às redes sociais, eu não dou muito conta de responder a tudo, não. A demanda é enorme. Eu tenho quase 500 mil seguidores e até aproveito a oportunidade para me retratar
eu não consigo responder a todos. É muita coisa. Agora, é claro que sempre dou uma olhadinha nas coisas que são pertinentes, assim, que não podem ficar sem resposta de jeito nenhum. E às vezes também tem perguntas ou questionamentos repetidos, então que quando estou respondendo para um, estou respondendo para 10, para 15. Eu sou mais do teste a teste do que do tecnológico. Sorte sua. Zezé, você disse aqui, respondendo a uma pergunta minha, Dani Lima, a gente já está chegando no encerramento, que estamos em guerra. Uhum. E eu acredito nos cânticos de guerra, aqueles que nos preparam para a luta, que nos fortalecem, que nos conectam com o que nos dá força. Então eu vou ter a ousadia de pedir para a gente encerrar esse mundo pós-pandemia com você trazendo uma música para a gente. Por favor, joga para cá essa força, algo que te inspire, algo que traga para você energia, porque eu tenho certeza que vai ser bom, uma bênção aqui para todo mundo e para quem está em casa assistindo a gente também. Nos dê essa honra. Ai, estou na dúvida entre duas músicas. Faz as duas. Mas vamos lá. Um trechinho. Tá bom, vamos lá. Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Não estamos no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre mim, abre as asas sobre nós. Eu quero a segunda! Wilson Moreira e Ney Lopes. Eu quero a segunda. Segunda, do saudoso João Nogueira e do maravilhoso mestre Paulo César Pinheiro. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou me ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Senhoras e senhores, Zezé Mota. Não tenho palavras para agradecer, desejo absolutamente toda a força de todos os seus guerreiros, quaisquer sejam eles, a quem você se apega, Amém, porque nós amém, precisamos de amém. você e a pandemia foi barra, mas você segura por você e por nós. Zezé Mota, exemplo bastante pra gente, pra todos nós, todas nós mulheres. Obrigada, Zezé, foi um prazer enorme. Imagina, eu quem agradeço pelo convite e, como disse o Daniel, foi um prazer inenarrável. O nosso programa com a atriz e cantora Zezé Mota já está disponível na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Agora, se você gosta de podcast, você nos encontra em todas as plataformas de áudio. Esta é a CNN, inconfundível.